pessoal, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez nós iremos fazer a correção dos exercícios da lista que foi enviada para vocês na última aula, tá? De frações. Então, quem quer corrigi-la, por favor, compareça a essa aula que nós iremos ver todos os exercícios com muita calma. Coloquei eles aqui para a gente poder ler e ir fazendo. O primeiro exercício diz o seguinte: José Carlos é motorista da prefeitura e saiu em viagem oficial com o prefeito. Percorreu uma distância total de 320 km em 2 dias. Sabendo que no segundo dia ele percorreu o triplo da distância do primeiro, qual foi a distância percorrida no primeiro dia? Tá bom. Então a distância total foi de 320 km. E ele fez isso em 2 dias. No primeiro dia, ele vai e percorre uma distância qualquer. E no segundo dia, ele percorre o triplo da distância do primeiro. Okay? Então, 3 vezes a distância. Eu sei que a distância total é 320, então se eu somo as duas distâncias percorridas, eu chego a um total de 320 km. Logo, eu posso dividir os dois lados por 4, que me resta aqui meu ΔS é 80 km. Então a distância percorrida no primeiro dia, 80 km, gabarito letra B, beleza? Vamos para a próxima questão, se não me engano. Pessoal, segunda questão da lista aqui da FURB. Helena recebeu um prêmio em dinheiro por seu bom desempenho no trabalho. Ela recebeu R$500. Desse valor, ela gastou 2/5 para pagar contas, 1/4 para comprar presentes e guardou o restante em uma poupança. Pode-se afirmar que o valor em reais que ela guardou na poupança foi de... Então ela tinha 500, né? Total. Deixa eu fazer desse lado aqui, ó. Total R$500. As contas é 2/5, né? 2/5 de 500. Sempre que for D, pessoal, você faz uma multiplicação, ok? E compras 1/4. 1/4 de 500. E ela quer saber o restante, né? Quanto que ela guardou de restante. Ó, se eu somo isso, com o restante, que eu não faço ideia, eu chego no meu resultado, só subtrair de 500, né? Então tem que as contas, você pode reparar que eu posso cortar em cima e embaixo, porque eu estou multiplicando e dividindo por 5, vai me sobrar 200, que ela gastou com as contas, 500 dividido por 4. Como que a gente faz essa conta mesmo, pessoal? Vamos lá? 5 para 4 dá 1. 10 para 4, 2. Sobra 2. 1, 2, 5. Tá? Então, 500 dividido por 4, 125. Então, ela tem 125 de compras, 200 de conta e total é 500. Se eu pego 500 e tiro 200 mais 125, 325, que é aquilo que ela deixou reservado para essas atividades. O que sobra é o restante, né? E investir na poupança. Tá certo, né? Tem que investir na poupança mesmo, pessoal. 10 para 5 dá 5. 9 para 2 dá 7. 4 para 3 dá 1. Resposta 175. Alternativa B. B de novo, né? B de novo. Beleza. Então, tá aí. Questão 2 resolvida, pessoal. Bora para a questão 3. Vai lá, pessoal. Ó, exercício 3 da VUNESP. Uma empresa possui uma frota com determinado número de veículos, dos quais 1/6 são caminhonetes. Entre os demais veículos, 2/5 são motos e os outros 24 são carros de passeio. Qual é o número de motos dessa frota? Beleza? Beleza. Isso aqui envolve um pouquinho de equação, mas nada a se preocupar, beleza? Eu sei que chamar aqui um número qualquer, N, de total, tá? O texto ainda nos informa que 1/6 de N, né? 1/6 de N é caminhonete. Então, N vezes 1/6 é caminhonete. Vou colocar assim, cami, ok? Cami de caminhonete. E fala que o restante, entre os demais, 2/5 são motos. O que é o demais de 1/6 de N, pessoal? 5/6 de N. Porque se eu pego 1/6 de N, ou N sobre 6, e somo com algum número,
Isso aqui tem que me retornar para o meu n, né? Logo, esse meu número, ele é n menos n sobre 6, que é 5n sobre 6. Beleza? Então, o meu restante é 5n sobre 6. Vou colocar aqui, restante. Desse restante, pessoal, ainda no texto afirma que 2/5 são motos. 2/5 são motos. Então, 2/5 de 5n sobre 6. Isso aqui é moto. Beleza? E o restante do restante, né? Que os outros são 24 carros de passeio. Então, o restante de 2/5 é 3/5 de 5n sobre 6. E o restante são 24 carros de passeio. Beleza? Ó, a gente pode resolver isso aqui já direto, pegando para essa equação, porque já dá um valor fixo, né? Fica melhor, mais agradável para a gente. Esse 5 em cima com 5 embaixo está dividindo e multiplicando. Esse 3 em cima com 6 embaixo é como se fosse 1 e aqui 2. Beleza? Então n sobre 2 é 24. Resposta que o meu n é 48. Como isso aqui é moto, só pegar nessa situação e substituir o n para 48. Eu posso já cortar, inclusive, o 5 em cima com o 5 embaixo, né? O 2 em cima com o 6 embaixo. Vai ficar 1 e aqui 3, beleza? Logo eu tenho 48 sobre 3 é igual a minhas motos e essa resposta é 16. Então eu tenho 16 motos, alternativa correta, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, questão 4, a do IBAN. Ana está preparando uma receita de bolo que pede 3/4 de xícara de açúcar e tem um pacote aberto com meia xícara de açúcar e outro fechado. Qual é a fração de xícara de açúcar que ela precisa pegar no pacote que está fechado? Bom, pessoal, já tem uma quantidade inicial que é meio, né? Então ela já tem meio. Precisa de mais um pouquinho aqui, mais uma fração, para me dar 3/4. O que eu tenho que fazer então? A minha fração vai ser 3/4 menos meio. Aí, beleza? Se eu deixar isso aqui num denominador só, chego à conclusão que meio é igual a 2/4, né? 3 menos 2 é 1. E como os denominadores são iguais, a minha fração que ela tem que tirar é igual a 1/4. Alternativa correta, alternativa C. Beleza? Bora para a 5. Pessoal, a 5 do IBAN, novamente do IBAN. Na imagem abaixo, uma reta de números inteiros descreve 3 pontos: o nível do mar, a altura da pessoa que está pulando e a profundidade dos corais, -8. Considerando esses valores em metros, qual é a distância entre a pessoa e os corais? Bem direto ao ponto. Vou colocar a escala aqui para vocês. 19, nível do mar, 0, e os corais, -8. Ele quer saber a distância da pessoa até os corais, né? Como é 19 menos o -8. Vocês lembram quando a gente demonstrou que menos com menos dá mais? Então isso aqui é 19 mais 8. Portanto, a resposta desse problema é 27, né? 27, alternativa C. C de cachorro. Bora para a próxima. Pessoal, vamos dar um lapso aqui para a questão 8, porque a 6 e a 7 já é um conteúdo que a gente não viu ainda, para quem está vendo essa aula e seguindo em sequência, tá? A gente vai voltar aos exercícios 6 e 7, vamos montar uma lista com eles quando a gente chegar em razão e proporção. A gente resolve eles melhor, para não ter que confundir o desenvolvimento de vocês. É um tópico um pouco mais avançado que o de fração. Vamos para o exercício 8 do Agir. Numa escola municipal com 800 alunos, uma pesquisa identificou que 3/4 dos alunos eram meninos e 1/5 deles já foram reprovados. Entre as meninas, 1/8 já foram reprovadas. Qual o total de alunos que já foram reprovados? Beleza. O meu total de alunos é 800. Eu sei, ainda no texto, me fala que 3/4 são meninos. Então, 3/4 de 800 alunos, que é o meu total, são meninos. Daqui eu tiro outra informação valiosa, né? Se 3/4 são meninos, então 1/4 é menina. 1/4 de 800 são meninas. Tá bom? Vamos calcular então para meninos. 800 dividido por 4, pessoal, 200. 200. Vezes 3, 600.
beleza? E 800 por 4 aqui, 200. Então as meninas são 200 e os meninos são 600. E ele diz ainda que entre os meninos, 1/5 deles já foi reprovado. Então se eu pego o total de meninos e divido por 5, eu chego em quantos foram reprovados. 120 foram reprovados. Para as meninas, 1/8 foram reprovadas. 1/8. 200 por 8, pessoal. Isso aqui é 100 por 4. Dá para simplificar, né? É equivalente a essa. E assim é melhor para a gente fazer. Isso aqui é 25. Tá? Então, o total de alunos que já foram reprovados é só somar meninos e meninas reprovadas. 120 mais 25, resposta 145 alunos que foram reprovados. Uma pena, hein? Tem que melhorar esse rendimento a esses alunos. Alternativa D. Vamos lá. Pessoal, fiz questão de escrever a 9 na lousa para a gente poder conversar um pouco sobre ela, tá? Qual é o valor dessa coiseira toda aqui? Dá alternativas pra gente. Olha só. Lembram do que eu disse para vocês sobre você simplificar as frações? Dividir em cima e embaixo? Você pode simplificar essa fração 1/3 com essa 3/5. Como? Dividindo em cima e embaixo, ó, por 3. Pode simplificar esse produto 4, 2/4, ou 2/4 e 4/6. Como? Simplificando 4 em cima com 4 embaixo. Vai chegar um momento, próximo dessa, seria o 5/7, né? Eu posso simplificar o 5 embaixo com o 5 em cima. Depois, o 6 com o 6 aqui em cima. Depois, o 7 com o 7 aqui em cima. E assim chegaria até o 2021 em cima com o 2021 embaixo, que eu também poderia cortar. Depois, com o 2022 em cima e o 2022 embaixo, eu também poderia cortar. Então você repara que ao todo me sobraria somente 2023 embaixo com 2024 embaixo, né? E aí em cima sobraria o 1 vezes 2. Então essa expressão toda me traz para 2 vezes... 1 vezes 2, perdão, 1 vezes 2, sobre 2023 vezes 2024. Eu posso reescrever essa fração simplificando aqui, né, para melhorar os nossos cálculos. 1 sobre 2023 vezes 1012. E aí, se eu achar o resultado dessa conta, eu já consigo marcar a alternativa. Mas se bem que olhando aqui já é a letra A, né, por conta do denominador ser o maior que A. Mas mesmo assim, vamos treinar, porque isso aqui já é multiplicação, né? Também operações básicas. Vamos só resolver essa conta, deixar a expressão aqui, ó. A gente vai resolver o 2023 vezes 1012, para ver quanto que dá. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, unidade, depois dezena, depois centena, depois milhar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Tudo certo até aqui. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 2. 0 vezes 3, 0. Vezes 2, 0. Vezes 0, 0. Vezes 2, 2. E aqui, mesmo resultado da anterior, né? 2023. Vamos lá. 6... 4 mais 3, 7. 0 mais 2, 2. 4 mais 3, 7. 2 mais 2, 4. 0 e 2. Então é 1 sobre 2.047.276. Alternativa correta, alternativa A. A. Beleza? Respondida a questão 9. Questão da IDCAP, questão 10. Augusto resolveu dividir a sua coleção com 324 mini carrinhos entre seus sobrinhos e deu 2/3 para o mais velho e o restante para o mais novo. Quantos carrinhos o mais velho ganhou? Beleza, né? Só você pegar 324 vezes 2/3. Beleza? Dá para simplificar aqui, pessoal? Lógico que dá. Tá? Isso aqui é 108. 324 por 3, 108. Vezes 2, quanto é que dá isso aqui, pessoal? 216. Então, o sobrinho mais velho ganhou 216 carrinhos, alternativa D. Olha só como que é tranquilo uma questão de fração, pessoal. Não é aquela dor de cabeça toda, não. Você seguir as propriedades certinhas, você consegue resolver isso aqui de boa. Pessoal, questão 11 é do Enem,
aquela famosa Bíblia por questão, né? Um texto gigante, inútil esse texto, mas enfim, vou ler para vocês. Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. Ou seja, a menor fração até chegar na maior. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. A ordem que esse aluno apresentou foi... a gente vai ver mais pra frente em decimais, que isso aqui sai mais rápido por decimais. Mas, como a gente está em frações, vamos deixar todo mundo no mesmo denominador, beleza? Como que a gente vai operar para esses denominadores todos diferentes? Aplica o MMC, como eu disse para vocês. Você vem e coloca os números e decompõe eles em fatores primos. Vamos lá. Dá por 2? Dá por 2. 4, né? 3, 2, 5, 9. Ainda dá por 2. 3, 1, 5, 9. Dá agora por 3. 1, 1, 5, 3. Por 3 de novo. 1, 1, 5, 1. E agora por 5. 1, 1, 1 e 1. Quando termina todo mundo 1, separa a conta. Só resolver agora essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Vezes 3, 180. Tá? Então, eu posso deixar todo mundo no denominador só. Para facilitar a nossa vida. A gente resolve depois com os números que estão aqui embaixo para achar qual que corresponde exatamente a qual. 180 por 5, pessoal, 36. Vezes 3, 108. Né? 180 dividido por 4, 45. Vezes 1, 45. 180 dividido por 3, 60. Vezes 2, 120. 180 por 9, 20. Vezes 5, 100. Né? Então dá para reparar muito bem que, ordenando isso aqui de modo crescente, eu tenho o 45 por 180 na frente, né? Começando. Ele é menor do que o 100 para 180, que também é menor do que o 108 para 180, que também é menor do que o 120 para 180. Só que lembrando, isso aqui é equivalente a essas frações, né? Então tenho que 1/4 é menor que 5/9, menor que 3/5 e menor que 2/3. Então a ordem tem que ser essa: 1/4, 5/9, 3/5 e 2/3. 1/4, 5/9, 3/5 e 2/3. Alternativa A. Aí, tá querendo escapar do Enem? Já coloca a letra A e chuta e se acerta, entendeu? Bora para a questão 12, que também é do Enem, é a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa. Aí, galera, ó, nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos de meio, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos, em ordem crescente, do menor para o maior. Cara, mais engraçado ainda, você pode deixar isso aqui no denominador igual, justamente por eles serem múltiplos, não precisa nem aplicar MMC, tá? O 1 sobre 2, para eu achar um denominador igual a esse, concorda que tem que ser 8, né? Porque o 8 é o maior deles. Então se eu pego, por exemplo, essa fração e multiplico em cima e embaixo por 2, não vai alterar nada. Essa 5/4 é a mesma coisa aqui, 10/8. Eu vou reescrever a de baixo, 3/8. E essa aqui, agora multiplicando em cima e embaixo por 4, que não muda nada também. 4/8. Como ele quer ordem crescente, então tenho 3/8. Depois o meio. Depois o 5/4. Essa ordem que tem que estar, né? 3/8, meio, 5/4. Alternativa correta, alternativa C. Beleza? Questão essa que se cair no Enem, se for fazer o Enem esse ano, você não pode errar. Se você errar, vai perder muito na TRI e vai ter alguém que quer passar em medicina e vai conseguir pontuar que você. Então, se liga, hein? Pelo amor de Deus. Pessoal, questão 13 da Enseja. Enseja é aquele programa para formar
que quem não conseguiu terminar o ensino médio, né, vai fazer o ensino médio novamente. Pessoal, questão 13 do Enseja, tá? Enseja é aquele programa lá de formação pro ensino médio, que não conseguiu terminar a tempo, né? Muita gente já fez isso. Um jardineiro foi contratado para colocar grama em um terreno. No primeiro dia ele colocou grama em metade do terreno, deixando o restante para fazer posteriormente. No segundo dia chegou atrasado ao trabalho e colocou grama apenas na metade da parte que restou, sem grama após o primeiro dia. A fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama após esses 2 dias de trabalho é terreno todo, tá, pessoal? Então tem um terreno, ele vai dividir esse terreno pela metade, faz metade do terreno, ok? Metade do terreno. No segundo dia ele vai e faz metade da metade do terreno. Então me sobra 1/4. Só que, como eu já tenho metade com 1/4, isso aqui é 3/4. Quanto que me falta para completar o terreno? 1/4. Então a parte restante é essa, 1/4. Alternativa qual é? Alternativa C. C de cabrito. Bora para 14? Pessoal, a 14 e a 15 é de minha autoria, eu que fiz, então pensando mais em vocês nessa parte. Com base nas propriedades vistas na aula, bem como seus conhecimentos adquiridos no assunto, responda o que se pede. A. Das frações 1 sobre 100, 1 sobre 99 avos, 1 sobre 98 avos, 1 sobre 97 avos, até chegar no 1 sobre 2, qual apresenta a maior parte considerada? Mole, né, pessoal? Temos, só imaginar aqui uma figura qualquer que está sendo dividida em 100 partes. Tá aqui, ó, dividida em 100 partes essa figura. Eu vou e considero somente uma, 1 sobre 100. Né? Tecnicamente, essa uma parte de 100 é muito menor do que se eu pego essa figura e divido pela metade. Né? Uma parte de 2. Então, nitidamente, a maior parte é a fração 1 sobre 2. Ok? Considera metade. E o item B, explique de acordo com sua resposta anterior o porquê é impossível dividir algo por zero. Filosófico. Pessoal, dividir por zero é aproximar cada vez mais esse número de um número maior. Como assim? Pega comigo um exemplo. Se eu pego uma fração 1 sobre 1, eu estou considerando uma parte de uma parte. É o inteiro, né? Se eu agora aproximasse esse 1 de um zero, sei lá, colocasse 1 por 0, 1. A gente vai ver na próxima aula sobre decimais como que funciona a operação de decimais. Mas, em tese, é como se eu pegasse o 1, dividisse por 1 décimo. Isso aqui seria 10 partes de 1, pela propriedade da divisão de frações. E 10 partes de 1 é como se eu pegasse 10 figurinhas dessa e preenchessem, olha só, 10 partes, né? 10 partes de uma figurinha. E aí vou aproximo cada vez mais. 1 para 0,01. Isso aqui seria 100 partes de uma figurinha. Aumentaria em 10 vezes isso aqui que eu representei. 1 sobre 0,000000000000001. Não sei quantas partes teria, mas seriam muitas. Então, dividir algo por zero está aproximando isso do infinito, tá bom? Está aproximando isso do infinito. A gente tem um nome para esse tipo de situação no cálculo diferencial e integral. Caso alguém tenha curiosidade, o nome disso é o seguinte, é o limite, quando x tende a zero, da fração 1 sobre x, isso aqui é igual a infinito, ok? Infinito. Bora para a questão 15, para finalizar a correção dos exercícios. Pessoal, último exercício da lista, exercício 15, o mais lindo de todos, beleza? Demonstre geometricamente as propriedades da adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Registre as respostas em seu caderno. Ok. Para a gente demonstrar esse tipo de situação, vamos partir de uma demonstração meio fajuta, mas como a gente não tem muito tempo e também não cabe a gente demonstrar elas com o rigor matemático necessário, vamos partir de exemplos, beleza? Então, para o primeiro exemplo, vai ser o da adição. Vamos imaginar uma adição qualquer aqui? 1/4 mais 2/4. O
que isso significa geometricamente, pessoal? Pega uma figura qualquer aqui, vou pegar, sei lá, um retângulo, tá? E outro retângulo qualquer. Esse retângulo foi dividido em 4 partes iguais. Tá? Considere que essas 4 partes sejam iguais. E ele fala que está sendo considerada somente uma parte de 4. Beleza? Temos outro retângulo que foi dividido em 4 partes iguais. E dessas só são consideradas 2 partes. Se esses retângulos forem somados, vai me gerar uma figura com as seguintes características. Com 3 partes consideradas de 4. Tá bom? Então, 1/4 mais 2/4, geometricamente é isso. São 3 partes consideradas de 4. Para a subtração de frações é praticamente a mesma coisa, né, pessoal? Estou tirando pedacinhos. Pega outra fração aqui, sei lá. 5/6 menos 3/6. Geometricamente, pensando nesse tipo de situação, vou desenhar um círculo. 1, 2, 3. Menos outro círculo. 1, 2, 3. 5 partes de 6 consideradas. 1, 2, 3, 4, 5. E 3 partes de 6 consideradas. 1, 2, 3. Se eu pego 5 e tiro 3, vai me restar 2. Então eu tenho um círculo dividido em 6 partes iguais, com 2 partes consideradas de 6. Então 5/6 menos 3/6 vai me gerar esse tipo de figura, ok? 2 partes de 6 consideradas. Para multiplicação e para divisão de frações pode pesar um pouco, né? Mas na realidade não é nada difícil. Pessoal, agora para multiplicação e divisão de frações. Vamos ver como é que vocês saem com isso. 2/3 vezes 1/4, né? Para a gente demonstrar esse tipo de propriedade. Trouxe um exemplo aqui na lousa para a gente poder brincar. Imagine o seguinte, tem uma figura que foi dividida em 3 partes iguais. Dentre essas, 2 partes foram consideradas de 3, ok? E outra figura cuja dimensão foi uma parte de 4 consideradas, tá? Se eu pensasse aritmeticamente, eu poderia cortar esse 2 em cima com 4 embaixo, né? O que me daria 3 vezes 2. 1/3 vezes 2. E 1/3 vezes 2, pessoal, é 1/3 vezes meio, né? É como se eu pegasse essa fração e dividisse ela pela metade, pois aí eu estaria considerando dividi-la pela metade. Mas o exercício ainda pede pra gente, eu só tenho que considerar quantas partes? Uma parte de 6, né? Pela propriedade, isso é uma parte de 6. E como uma parte de 6 está contida nessa figura, logo eu sei que 2/3 vezes 1/4 é uma parte de 6. Para a divisão de frações, como que esse tipo de situação funciona, pessoal? Pega aí, por exemplo, o 3, divide ele por 1/4. A grande pergunta que eu faço para vocês é que o estudo de frações acompanha uma pergunta importante. Quantas vezes o denominador cabe dentro do meu numerador, né? Para isso, como se a gente pegasse 3 inteiros e perguntasse quantas vezes 1/4 cabe dentro do 3. Então eu pegasse essas partes inteiras e dividisse elas por 4, né? Logo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes consideradas de 1/4 em 3 inteiros. Por isso que a propriedade é tal. Quando eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, resposta 12. 12 partes consideradas de 1/4 para 3 inteiros. Fechou, pessoal? Foi uma aula bem legalzinha, bem avançada para os exercícios, para a correção dos exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta na próxima oportunidade com aulas de decimais e porcentagem, tá? E eu estou pensando em fazer um planejamento um pouco diferente para a relação dos exercícios, mas a gente vai conversando em breve, beleza? Vamos deixar isso carimbado só nessa aula
corrigimos aqui os exercícios, deixou tudo certinho. Espero vocês na próxima aula com decimais. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até mais.